E você acha que esse movimento todo que está se iniciando com a geração Y, que demanda essa atenção maior com a qualidade de vida, tem capacidade para mudar a nossa sociedade? Uma coisa interessante é assim, isso acontece com toda a geração. Você chega muito forte, né, com características muito diferentes ao mercado de trabalho, e lógico que essas características vão causar um impacto no mercado de trabalho. Mas existem algumas pesquisas, existe uma muito interessante americana que mostra o seguinte, que à medida que a pessoa entra no mercado de trabalho, ela está num livro chamado Millennial Leaders, ela vai se adaptando, se adequando às normas da empresa. Então ele chega usando piercing e com as tatuagens à mostra, mas daí a pouco ele tira o piercing porque ele precisa participar de uma reunião e aí com o cliente, e aí ele já usa um terninho para um determinado momento. Então assim, há um choque inicial que vai ser absorvido pelos dois lados. Você vai ter algumas das características, principalmente aquelas como essa capacidade de gerar redes sociais, essa coisa de você usar a tecnologia muito facilmente, né, entender a tecnologia. Isso vai entrar no mercado de trabalho e vai mudar o nosso mercado, vai mudar até a nossa sociedade. Mas, por outro lado, algumas das coisas que você não consegue mudar tudo, né? Algumas dessas características serão diminuídas, amainadas por uma conformação à sociedade. Que tem uma coisa até da idade, né? É lógico que é uma geração que casa mais tarde, né? Fica mais tempo na casa dos pais. Né? A gente ou casava muito cedo, né? Ou logo depois que se formava queria ir morar sozinho, né? E hoje você vê pessoas mais velhas que você fala, você vai sair de casa? Não, tá bom aqui, eu fico aqui, tem roupinha lavada, comida na hora, eu quero ficar aqui em casa. E não quero casar agora, vou casar com 30, com 35. Mas vai ter um momento que vai casar, que vai ter família, que vai assumir uma função na empresa, na qual ela vai ter que se adequar a algumas características do mercado. Mas eu acho assim que tem uma mudança, tem um impacto sobre as empresas e tem um impacto sobre a sociedade. Né? É lógico que em cada país isso tem, em cada cultura isso tem uma velocidade diferente. Eu acho que na Europa você já assiste isso mais fortemente, essa busca um pouco pela qualidade de vida. Talvez nos Estados Unidos você, ainda mais depois dessa crise econômica toda, você está voltando um pouco àquela época do trabalho muito acentuado. O Brasil acho que ainda está culturalmente alguns anos atrás nesse sentido. Né? Você ainda está passando por um crescimento profissional, agora que as pessoas estão fazendo ensino superior, agora que elas estão começando a ir para a pós-graduação, agora que elas estão começando a ter, principalmente a classe C, oportunidade de crescimento profissional. Então ainda vem aí alguns anos de muito trabalho para depois pensar na qualidade de vida. Fabiano, você disse agora há pouco que a entrada dos membros da geração Y no mercado de trabalho acaba mudando algumas características da empresa, embora não totalmente, mas há algumas mudanças. Agora, o relacionamento de trabalho entre o membro da geração X e o membro da geração Y, ou seja, há mudança efetiva de comportamento de ambas as partes? Sim, eu acho que mais por parte da geração Y, porque ela entra como subordinada e às vezes tem que aceitar algumas normas e algumas colocações, mas você sente, é uma coisa interessante, não sei se você já observou isso nas empresas. Então, assim, uma parte da geração Y, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, tem uma dificuldade muito grande com a tecnologia da informação, seja o computador, seja a internet, seja o DVD, seja qualquer coisa. E você assiste isso no dia a dia, né? O chefe lá, mais antigo, chamando, vem aqui, moleque, chega aqui. Ensina isso aqui, como é que eu mexo com esse negócio aqui? Então, assim, tem um aprendizado, tem uma abertura. Né? Eu acho que a relação, né? Tem uma troca. Eu acho que a relação e as grandes empresas que trabalham bem com a geração Y, porque tem empresas que já conseguiram entender e trazer um pouco dessa cultura, que é uma cultura muito ativa, uma cultura muito flexível, uma cultura muito de relacionamento. Proativa, né? Proativa, que faz bem para a empresa, né? Se você pegar as grandes empresas do ramo de internet, de tecnologia da informação, de tecnologia da comunicação, Vale do Silício, basicamente são empresas de pessoas da geração Y. Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa nacional
que já lida muito bem com a geração Y há muitos anos, né? Incentiva, dá oportunidades de crescimento. O que essas empresas estão fazendo, basicamente, é fazer uma troca de coach. Então, eu, geração X, te ensino uma série de coisas, te ensino como se portar no trabalho, como você deve fazer as coisas, mas você também me ensina. Me ensina como que faz rede social, me ensina como lidar com essa tecnologia, me ensina, né? Tem essa troca de conhecimento. E eu acho que isso que enriquece a empresa. Quando você tem algo muito engessado, né? Não pode mudar a hierarquia da empresa, essa empresa, no longo prazo, está fadada a desaparecer. Né? Porque o público é assim. Né? Desculpa só te cortando. Hoje, quando você vai fazer uma compra, você não só vê a propaganda. Você entra no site da internet, pesquisa o preço, aí tem lá opiniões dos compradores, você entra, lê as opiniões, opa, pera, eu não vou comprar porque o pessoal está falando que não é bom. Então, o público consumidor, o público que compra das empresas também mudou. Se a empresa não mudar, ela não vai conseguir continuar existindo. Fabiano, o nosso tempo já está se encerrando e para finalizarmos, eu ainda queria discutir uma questão rapidamente com você, que é a relação, a certeza de que realmente nós temos uma geração Y no Brasil. Você disse agora no começo da nossa conversa que ainda isso está sendo analisado, uma vez que as características ligadas à geração Y são características das classes A e B, que são minoria aqui no Brasil. Sim. Você pessoalmente acredita que realmente nós temos uma geração Y aqui? Sim. Esse é um tema que é o meu tema de pesquisa hoje. Né? É o que eu tenho pesquisado junto a alunos, junto à empresa, é exatamente identificar características da geração Y aqui no Brasil, nos nossos jovens. O que eu percebo, existe sim, mas num nível menor do que nos Estados Unidos. Até mesmo por esse acesso à informação, a conhecimento, à educação que o nosso jovem de classe A e B teve na sua infância. O jovem da classe C, que é a grande maioria da nossa população, a grande maioria das pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, estão tendo esse acesso agora. Então, ele conseguiu comprar um computador nos últimos 2 anos, ele conseguiu acessar a internet via Lan House nos últimos 3 anos, ele começou a usar games há pouco tempo, ele nunca teve acesso à TV a cabo, que é algo também muito importante para essa geração, né, porque dá essa fragmentação de você ficar pulando de um canal para o outro, só teve acesso a isso agora. E ele só está conseguindo ir para o ensino superior, que é algo fundamental, educação para a geração Y é algo fundamental, nos últimos 5, 6 anos. Né? E principalmente com os cursos tecnológicos, que são cursos mais baratos, mais curtos e que permitiram que muitos jovens da classe C chegassem ao ensino superior. Então, existe, mas ainda num menor grau em relação a países, não vou falar Estados Unidos, mas a países desenvolvidos. Fabiana, antes de nós encerrarmos, para quem tiver outras dúvidas a respeito deste tema, existe um canal de contato com você? Sim, vocês podem entrar no meu site, é o www.aceleresuacarreira.com.br. Lá, além de geração Y, vocês vão encontrar bastante material sobre planejamento de carreira, network, marketing pessoal, como falar em público, todos esses temas que são importantes para o crescimento profissional. Nós agradecemos a participação do Fabiano Cachito aqui na programação da Jovem Pan Online. Ele que é pesquisador na área de geração Y. No segundo semestre vai inclusive lançar um livro a respeito deste assunto e atualmente é coordenador do curso de especialização em logística das operações comerciais, comércio exterior e gestão e vendas da Universidade de Cidade de São Paulo. Já possui 4 livros, entre eles Não Deixo a Vida Me Levar, A Vida Levo Eu. Fabiano, muito obrigado por sua presença e uma boa tarde para você. Obrigado pela oportunidade, o tema é muito interessante, espero ter contribuído aí com o conhecimento sobre esse assunto tão importante. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, obrigada por sua companhia, por sua audiência. Fique conosco, acompanhe toda a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.